Esta é a nossa 117ª ministração no Evangelho de Lucas. Você que está vindo aqui a primeira vez, nós pregamos sempre de forma expositiva, né? Via de regra, eu pego ali um livro e vou do primeiro capítulo, do primeiro versículo, e a gente vai caminhando aí até Deus nos dar graça de terminar. Então, se você perdeu alguma mensagem, só tem 116 para trás. Você pode acompanhar tudo no YouTube depois lá, tá bom? Mas vamos começar. Antes de ler o texto, olha para cá, por favor. Você se lembra, talvez, do maior momento de angústia ao qual você viveu? Ou talvez é o momento que você esteja vivendo hoje? Um momento que talvez você se sentiu apertado, pressionado, sem fôlego, a ponto de fato de quase desistir, de falar, não, aqui não dá, acabou, aqui está muito difícil. Há situações que de fato parecem que nós estamos sendo pisados, moídos, trucidados. E às vezes nós sentimos isso não apenas em relação à alma, mas em relação ao corpo também, porque essas coisas afetam até o corpo. E qual é a real promessa do cristianismo para momentos de aflição, de angústia e de dificuldade? O que de fato a Escritura garante para mim e para você? Ela garante que de fato aflições, angústias, tribulações, elas virão apenas sobre a vida do descrente, sobre aquele que não professa a fé em Jesus Cristo, e nós seremos de fato por toda a vida, desde o momento em que convertemos, isentos de toda e qualquer angústia? Ou a Escritura nos garante força e consolo, mesmo em meio aos vales mais sombrios que nós possamos passar na nossa existência terrena? Há situações que de fato são extremamente dolorosas. E o que o cristianismo garante em relação a esses momentos? Você talvez já passou por momentos de dor e de aflição, principalmente quanto mais vivido você é. Já foi a muitos velórios. Os jovens hoje em dia, talvez eles ainda não dão o valor necessário à vida. As crianças, porque elas perderam poucos amigos, poucos parentes, passaram pouquíssimas aflições. E se você passou ou está passando por um momento desse, eu venho falar para você que de fato essa mensagem ela vai ser como um refrigério na sua alma, como uma força para que você não desista, mas para que você persista. Continue crendo que Deus, mesmo quando nós venhamos a passar, estejamos passando pelo vale da sombra da morte, Ele sempre vai estar nos acompanhando, independente das circunstâncias. E com base nisso, eu quero ler esse texto aqui. Acompanha comigo, por favor. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Foi onde nós paramos no último domingo. Diz assim, talvez aí esteja um subtítulo na sua Bíblia sobre Jesus no Getsemane ou a agonia do Getsemane. Lucas 22, 39 diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus saiu e, conforme seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Ali, chegando, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância e, ajoelhando-se, orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais e mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E dizia-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Qual é o contexto aqui dessa passagem? Jesus, ele está no Getsemane, no seu momento de maior agonia, no seu momento de maior aflição. Ele está vivendo o pior momento de fato da sua vida. Ele está vendo a cruz logo ali na frente, a sombra da cruz se aproxima. E por conta disso ele está angustiado. Getsemane significa literalmente prensa ou lagar de azeite. Era o lugar onde as azeitonas ali, né, eram pressionadas para que pudesse sair o azeite. Então era um lugar de se pisar. Este lugar onde as azeitonas eram pisadas foi o mesmo lugar onde o Filho de Deus foi esmagado. Tamanha a agonia, a aflição e a angústia que ele passou. Você deve se lembrar, o primeiro Adão, o Adão de fato, ele perdeu o paraíso e condenou toda a humanidade à escravidão do pecado.
em um jardim, no jardim do Éden. O segundo Adão, Jesus Cristo, sofreu a maior angústia de sua existência, para que nós pudéssemos, de fato, ser religados a Deus, termos de novo esse contato com Ele, também em um jardim. E o sofrimento, você vai ver, ele faz parte da vida cristã. Se você talvez já ouviu algum pastor, dizer que a partir do momento que você se converte de verdade, você vai estar livre de toda e qualquer aflição, saiba, você ouviu um mentiroso. O Evangelho, ele vem nos dizer justamente o contrário, que no mundo teremos aflições, e muitas dessas aflições é justamente por você se tornar cristão. Aflições que provavelmente você não passaria, se você não fosse crente. Se você é uma esposa e o seu marido converteu depois de você, ou ainda não converteu, você sabe o que é aflição. Se você talvez estivesse no mesmo barco que ele, ou melhor, do lado de fora do barco, que não fosse a igreja, talvez você não seria tão afligida. Mas a partir do momento que um converte, o outro não, quem já passou por isso sabe, é uma guerra acontece dentro do lar. E eu falo para você porque eu, de fato, era o demônio em pessoa. Converse com a minha esposa e pergunte como eu era antes. Oh, terrível. Terrível. Ela começou a ir para a igreja, pronto, já era. Fiquei mais endemoniado ainda. Jesus Cristo, ele não veio dizer que seremos privados de toda e qualquer angústia. Mas ele veio dizer que mesmo na angústia, a solução para aqueles que estão em Cristo. E com base nesse texto aqui, hoje eu vou ser bem curto, até porque minha garganta está horrível, irmãos, me perdoem. Vou falar apenas 2 princípios. Põe ali o primeiro, por favor. Primeiro princípio de hoje, a importância da oração. Veja no versículo 39 que diz a Escritura. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi ao Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Lucas, o evangelista aqui, ele diz que Jesus Cristo foi ao Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras é um lugar muito amplo. Se você ler o evangelho de Mateus e de Marcos, eles são mais específicos. Eles dizem, de fato, foi ao Getsemane, que era esse jardim aqui, como eu disse, Getsemane significa, de fato, prensa, lugar onde o azeite é pisado e por aí vai. Foi o local onde Jesus Cristo experimentou a sua maior aflição enquanto esteve na terra. Angústia em cima de angústia. Lembrando, deixando bem claro, que nada disso aconteceu por acaso, que não foi um imprevisto, como alguns dizem, mas todas essas coisas não pegaram Jesus de surpresa. Quando Judas vem e o entrega, Jesus Cristo não pensou, até tu, Brutus, ou até tu, Judas. Não, ele não foi pego de surpresa. Jesus Cristo sabia que a hora agendada na eternidade de fato havia chegado. E justamente para este momento ele havia vindo à Terra. Com este objetivo apenas. A sua morte estava determinada desde a fundação do mundo. Então não foi um Deus recalculando a rota, como eu já ouvi uma vez no sermão. Olha, a cruz foi Deus recalculando a rota, porque não era este o plano. Era este o plano. Nós temos um farto acabouço no Antigo Testamento, não apenas no Antigo Testamento, Apocalipse também é bem claro. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, ali qual é o contexto? O contexto onde a besta sobe da terra e toda aquela história que os irmãos sabem. E olha o que vai dizer, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, nada de surpresa. E então, sabendo da angústia, da hora mais difícil a qual ele passaria, sabe o que Jesus faz? Ora. Ele vai orar. Ele vai buscar o Pai. É isso que diz o versículo 39 e 40. E veja se não é verdade. Naturalmente falando, você precisa ter o hábito de se alimentar. Você precisa ter esse hábito. Você não se alimenta apenas quando você está quase que desfalecendo por completo. Sem forças, as pernas trêmulas, pressão baixando. Eu preciso comer. É isso que você faz? Não. Via de regra, nós temos o hábito de nos alimentar. Pela manhã no café, almoço, café da tarde, muitos aqui jantam. Esse é o hábito. Mas você reparou que por vezes com a oração nós fazemos diferente?
Nós não seguimos este exemplo ao qual Jesus nos ordena de termos o hábito de orar. Mas nós oramos justamente quando o caldo está quase entornando. Quando a dificuldade é absurda. Quando as coisas saem totalmente de controle, daí nós nos lembramos. Precisamos orar e precisamos buscar a Deus. Um dos momentos que as pessoas mais buscam a Deus em oração, sabe qual é? Quando elas vão a todos os meios e recursos necessários e de repente ouvem assim do médico. Olha, no caso desse seu parente, ou no seu, só Deus. Este é o horário que as pessoas mais buscam a Deus. Este é o momento que as pessoas mais buscam o Senhor. Porque elas sabem, olha, os recursos humanos acabaram. Acabou. Um pai, via de regra, suas orações que saem mais do fundo da sua alma, às vezes é quando ele está no último mês do seguro-desemprego. E ele lembra de orar, de buscar a Deus de todo o seu coração. Jesus, ele buscou este lugar de oração não apenas na hora da agonia, como muitos fazem, mas ele buscou de forma habitual, costumeiramente. Era um hábito que ele tinha. É isso que diz o verso 39. Tanto é que quando Judas vai o entregar, Judas não precisou sentar com aqueles homens, com aquela turba, e dizer assim, vamos espalhar cartazes de Jesus Cristo por toda Jerusalém. A aparência dele é assim. Olha, uma turma vai para esse lado, outra turma para esse lado, nós vamos pegar ele. Judas não precisou fazer essa reunião. Sabe o que Judas fez? Ele simplesmente conduziu a sua turba ao local que ele sabia que Jesus ia de forma habitual. Ele sabia. O mestre sempre vem orar aqui. Jesus, sabendo da necessidade da oração para não cair em tentação, ele ora e ele nos faz um alerta. Alerta. Não apenas àqueles discípulos, mas a todos nós. Olha o que ele vai dizer no versículo 40. Ali chegando, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. A oração, de fato, é o antídoto contra o medo e uma armadura contra as investidas do mal. É por este motivo que Paulo, em Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim, orai sem cessar. Não que você precise estar literalmente prostrado o dia todo, claro que não. Sabemos, temos uma vida social, precisamos fazer as coisas, mas o Espírito sempre. E se você for sincero com você mesmo, você vai se lembrar de que as maiores burradas que talvez você cometeu na vida foi porque você tomou decisões sem buscar a Deus antes, sem orar. E por vezes decisões importantes. Olha, fecho esse negócio ou não? Simplesmente você analisou a oportunidade, analisou o mercado e pau, errou. Às vezes era a compra de algo, ou uma decisão que talvez ia mexer não apenas com você, mas com a sua família, com as pessoas que estavam no seu entorno. E então, por conta de não buscar a Deus, você se estrupiou. Quantas pessoas, quantos jovens, quantos adolescentes que, antes de casar, se preocupam mais em ver se o rapazinho tem o cabelinho ajeitado, o abdômen trincadinho, se a moça tem um corpo bacana, mas não se preocupam em buscar a Deus dizendo, Senhor, é esta? Esta é a tua vontade para mim? Ainda que a vontade natural minha seja essa, mas qual é a vontade do Senhor? Como pode? Diante de uma das decisões mais importantes da vida, a pessoa, em vez de buscar a Deus em oração, busca o conselho ou dá uma olhadinha no perfil do Instagram. Deixa eu ver como que é. E depois não sabe, porque se dá mal. Mas Jesus aqui, ele diz que devemos orar principalmente para que não venhamos a cair em tentação. Para que não sejamos vencidos pelo pecado. O que vai nos manter em santidade, em obediência a Deus, é o hábito de orar. Logo, a oração não é algo banal, não é algo fútil. Ela pode sim ser algo simples, fácil de se fazer. E justamente por conta de ser algo simples e fácil de se fazer, a maioria negligencia. Veja, quanto tempo do seu dia você passa orando, buscando a Deus, e quanto tempo você passa vendo feed nas redes sociais. Isso daí fala muito daquilo que você dá prioridade, sabia? E fala muito das suas dificuldades também. Orar é fundamental. Exercite. Chegar mais cedo aos cultos.
Lembrando, é 7h30, não é 7h40 o culto, 7h30. Chegue mais cedo. Dobre os seus joelhos. Ore. Clame para que Deus, de fato, possa vir com o teu Espírito Santo e transformar a igreja, transformar a sua vida, usar a vida do pastor, ou seja lá de quem for pregar, usar os irmãos do louvor, para que vidas sejam tocadas, transformadas. Exercite. Olha, nisso nós temos muito que copiar os nossos irmãos assembleanos. Eles fazem isso. Chegam mais cedo, dobram o joelho, oram. Nem conversa com o pastor antes, primeiro vai orar. Estão certos. É assim que se deve fazer. Por que é importante a oração? Porque ninguém cai em pecado sem antes cair ou negligenciar a oração. Dificilmente você vai ver alguém saindo da oração e indo para um motel. Não, não vai ver. Para que uma pessoa chegue num estágio desse, ela já negligenciou a oração há tempos. Se você tem filhos, como você quer que seus filhas, sejam pessoas de oração, sendo que eles nunca te veem orando? Nunca te veem com o joelho no sofá, dobrado, orando, buscando a Deus. Não vem. Vem você no máximo na hora do almoço. Vamos orar. Quando lembra. E como você quer? Que eles sejam homens e mulheres de oração? Não vão ser. Pastor, mas para que orar? Deus sabe todas as coisas. É verdade? Sim. Mas ainda assim, Ele nos ordena que venhamos a orar. E veja a importância da oração. A oração é algo fundamental, básico, mas fundamental na vida cristã. No livro de Atos, que nós estamos estudando nas quartas-feiras, chega determinada hora onde as viúvas helenistas, as de cultura grega, elas começam a reclamar que, olha, está faltando provisão alimentícia para nós. E elas vão reclamar, sabe com quem? Com os apóstolos. E olha que interessante o que o texto vai dizer. Põe ali, Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Primeiro a gente já vê aqui, né? Olha, por vezes o pastor fazendo serviço que às vezes outros irmãos conseguem fazer é prejuízo para a igreja. Ele poderia estar dedicando aquilo que realmente ele tem que se dedicar. E aqui é basicamente o ministério de cesta básica. Para distribuir cesta básica. Olha as qualificações que eles colocam. Meu Deus! Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E ele diz, quanto a nós, vamos nos dedicar ao ministério da oração e da palavra. Só que talvez você pode pensar assim, pastor, mas o primordial no culto não é a palavra? Não é isto mais importante? Claro que é. Mas por que aqui a ordem é invertida? Vamos dedicar à oração e à palavra. Um dos motivos talvez seja de que a palavra é algo tão central, tão fundamental, tão primordial, que apenas homens que de fato oram devem pregá-la. Do contrário, não façam isso. Não façam isso. Diante do cerco das trevas, nós não resistiremos à tentação se não orarmos. Você não vai ter força suficiente para resistir diante da tentação se você não cria um hábito de orar. Os discípulos, a tentação deles, de fato, era ceder, abandonar a lealdade a Jesus Cristo na hora da provação. Por isso que Jesus, ele dá o exemplo de que se deve orar e ainda diz, façam como eu fiz. E é interessante no versículo 41, vai dizer assim, né? E afastou-se deles a uma curta distância e ajoelhando-se, orava. É interessante Lucas, ele enfatizar a questão de ajoelhando. Para a gente é comum, né? A pessoa se ajoelhar para orar. Mas nessa época aqui não era. As pessoas oravam de pé. Lembra que diversas vezes nós vemos os fariseus nas praças de pé orando? Isso era o hábito. Então, quando Jesus se prostra, ele está ali demonstrando de fato toda a sua submissão, toda a sua dependência. E quando nós nos dobramos, nos ajoelhamos, é isso que nós temos que demonstrar para Deus. Estamos de joelhos porque sabemos. É diante do Senhor,
precisamos de Ti sozinhos, não temos a possibilidade de conseguir nada. Ou como diz o reverendo Augusto Nicodemos, oração é para os fracos, por isso eu oro. Oração mostra o quanto nós somos dependentes de Deus e o quanto nós não conseguimos resolver as coisas apenas na força dos nossos braços. E segundo, põe ali, por favor, antes que minha garganta acabe hoje. Gente do céu, tá difícil. Vai dar certo, põe ali. Segundo, a submissão à vontade de Deus. Olha o 41, acompanhe comigo. Ali chegando, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E então Jesus, ele vai e fica só, e ora um período mais distante. Não sei se você se lembra, mas olha o que tem acontecido na vida de Jesus Cristo. Quando ele estava ali fora do Getsemane, no seu ministério, ele falava a muitas multidões, né? Multidões e multidões de pessoas. De repente, no momento onde ele vai falar sobre o traidor, sobre Judas, o público dele diminui. Ele fala apenas aos 12. No momento de angústia como esse, diz a Escritura que ele chama 3. Diz, orem comigo. E diz a eles ainda, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. E então depois, quando ele começa a suar gotas de sangue, tamanha era a aflição, ele estava completamente sozinho. Mas o mais importante é eu e você repararmos qual era o centro da oração de Jesus Cristo. Pelo que ele orava. E aqui nós temos um exemplo de oração. Porque por vezes, pastor, como que eu oro? Primeiro que o Pai Nosso tem um bom exemplo ali, não que você deve repetir aquilo como papagaio, senão viramos católicos protestantes. Mas os princípios estão ali. Uma vez o irmão perguntou para mim, né, pastor, quando ali o Pai Nosso disse que nós devemos orar pelo pão de cada dia, é pelo pão francês, literalmente? Não, querido. É por suas necessidades, por aquilo que precisa. Mas qual que é o centro da oração de Jesus Cristo? No versículo 42 ele diz, que seja feita a tua vontade. Eu não sei se você já experimentou isso, mas essa, sem sombra de dúvida, é a oração mais difícil na vida do ser humano. Ele chegar a ponto de dizer isso a Deus: Senhor, se possível, passa de mim, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe por que essa é a oração mais difícil do ser humano? Porque, via de regra, eu e todos vocês, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Você não quer. Por vezes, quando você tem uma decisão tomada e você lembra de orar, você vai orar, na verdade, querendo ouvir o eco da sua própria voz. Dificilmente você ora dessa forma. Você já tomou a decisão, você quer apenas que Deus confirme aquilo. Uma vez eu conversava com um rapaz e ele querendo casar e eu dizia para ele, fulano, olha as duas irmãs ali, ó. Nossa, essa daqui é mais crente, cuidado. Se eu fosse você, eu apostava aqui. Não, vou orar para ver qual é a vontade de Deus. Mas ele queria fazer a vontade dele era outra. Eu falava, irmão, ore, mas sem preconceitos na mente. Não ore para que Deus confirme a sua vontade, mas ore de forma sincera. Deus, qual é a vontade do Senhor? E ele queria a outra. Só que aquele quis, não quis ele. Falei, viu? Agora sobrou essa. Se eu fosse ela também, agora dava um gelo, né? Mas a irmã era de Deus, não deu, né? Ainda bem. Mas é assim que eu e você devemos fazer. Orar segundo a vontade de Deus. Nós, por vezes, queremos conduzir o nosso casamento, não segundo a Escritura, mas segundo o que nós achamos melhor. Você, minha querida irmã, você tem uma dificuldade enorme em dizer que é o seu marido que manda em casa. Eu sei que você tem, mesmo sendo crente. Que ele é o cabeça, que ele deve ser o líder, governar a casa. É por isso que você deve orar. Senhor, que faça a tua vontade. Se o papel da mulher é a submissão, assim faremos. Mas você não quer. Às vezes você se acha melhor. Se acha mais capaz. O ser humano tem muita dificuldade. Você quer criar os seus filhos à sua maneira. Jesus, diferente de mim e de você, ele se submete integralmente à vontade do Pai. Mesmo sabendo que a partir do momento que ele dissesse aquilo, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, ele sabia o quão dolorido, amargo e triste seria para ele. O quanto ele iria sofrer. Mesmo sabendo que
ele experimentaria um cálice totalmente amargo da vontade de Deus. Ainda assim, ele disse: a tua vontade. É a tua vontade que eu estou aqui para fazer. Filipenses, capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer assim: assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando Jesus ele vai dizer aqui, afastou-se deles a uma distância e orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Outra pergunta crucial que você devemos fazer, sabe qual é? O que de fato é esse cálice? O que de fato é esse cálice que Jesus Cristo disse: Pai, se possível, afasta. Se tiver apenas 0,1% de possibilidade de afastar, afasta. O que é esse cálice? O que continha nele? Será que de fato o que continha ali que fez Jesus Cristo suar sangue? Você sabia que suar sangue não é um milagre que aconteceu apenas com Jesus Cristo? É uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. Se eu não me engano, chama hematidrose, esse fenômeno, que é devido a uma angústia tremenda, os nossos poros começam a transpirar sangue. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tamanho é o grau de tensão, para você saber de fato o que Jesus estava passando. Mas o que continha naquele cálice que o fez suar sangue, tremer de medo, de fato? Será que ele estava com medo dos açoites? Será que ele estava com medo daqueles soldados romanos que, via de regra, eram homens brutamontes, fortes? Ele sabia que ele seria flagelado? Será que o seu temor era saber que ele receberia uma coroa de espinho na cabeça, que entraria em parte de seu crânio? Que ele seria pregado, cuspido, zombado, judiado? Será que de fato era este o temor que ele tinha? 1000 vezes não. Não, de forma nenhuma. Você achar que Jesus Cristo temia esses homens? Ah, meu Deus. Eu desafio você, se você acha que Jesus estava com medo dos soldados romanos, seja devoto do Superman, que o Superman é mais corajoso, e não de Jesus. O nosso Senhor não estava com medo desses homens. O que continha naquele cálice, se a Escritura vai dizer, é a santa ira de Deus. Sim, era isso que fez Jesus Cristo suar sangue. Era isso que fez ele temer. Ele sabia que a ira de Deus haveria de cair toda sobre ele. E por conhecer o Pai, saber quem ele era, que o Pai não tem comunhão com o pecado, por conta disso ele teve medo. Ele sabia aquilo que já tinha sido dito pelo profeta Isaías, Isaías 53, versículo 5. Olha o que diz: e ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sabia que a ira de Deus deveria ser derramada sobre ele. Isso o fez temer. Parafraseando Jonathan Edwards, tentar conter a ira de Deus é o mesmo que tentar conter uma avalanche de pedras com uma teia de aranha. É impossível. E ele sabia que essa hora tinha chegado. Imagina o seguinte, para você entender de uma forma mais ilustrativa. Eu não lembro em que ano nós tivemos o rompimento da barragem de Mariana, lá em Minas. Mas imagina que você está num vilarejo e é uma barragem enorme nas montanhas. Enorme. Toneladas e toneladas de água. E você está naquele vilarejo e de repente você vê aquela barragem, a parte principal do muro dela, trincando. E você sem a mínima capacidade de sair correndo da onde você está. De repente, do seu ponto de vista, do observador ali embaixo, você vê aquela barragem se rompendo, abrindo, e toda aquela água descendo, levando árvores, terra, dejetos, assim como foi ali em Mariana. E você sem a mínima possibilidade de sair do seu lugar. E então, já esperando a morte, a hora que toda aquela água vai chegar em você, de repente, diante da sua frente, o chão se abre e toda aquela água é sugada de forma mágica, a ponto de uma mínima gota não tocar a sola do seu sapato. Foi basicamente o que Jesus Cristo fez. Absorveu por completo toda a ira de Deus, para que nós não pudéssemos ser condenados.
Foi exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E aqui nós aprendemos outra coisa fundamental na vida cristã. Que a oração que Jesus nos determina, que Jesus nos diz que nós devemos fazer, não é aquela oração de impor as coisas a Deus, de determinar. Já viu? Tem pessoas que oram assim, né? Senhor, eu determino. O que você determina, meu irmão? Você não determina nada. Você não decreta nada. A oração que nós devemos fazer é como a de Jesus, de nos submetermos totalmente à sua vontade soberana. Ainda que essa vontade seja um cálice amargo. Ainda que a sua vontade não seja a nossa. E por vezes não vai ser, sabia? Muitas vezes não vai ser. Lucas, ele é o único evangelho que enfatiza o consolo do anjo aqui no versículo 43. Mateus e Marcos não tem. Mateus e Marcos não tem. Acompanhe comigo o versículo 43. Já estou encerrando, por favor. Então, apareceu um anjo do céu que o encorajava. Na versão revista e atualizada, diz que o confortava. Aqui é a diferença básica do cristianismo para todas as outras religiões e até para o cristianismo falso. Sabe por quê? Aqui nós vemos que não há confissão positiva. Não há. Não há Jesus Cristo dizendo assim, ó, eu determino que essa aflição vai passar. Nós não vemos isso. Eu decreto que essa angústia vai passar. Não, ele não faz essas coisas. Aqui nós vemos a grande diferença do cristianismo. Que se Deus não remover a dificuldade, e vamos orar por isso, claro. Senhor, se possível, tira. Vamos orar. Mas se ele não retirar a dificuldade, a certeza que nós temos é que ele sempre vai nos dar força e consolo para suportar as piores adversidades que enfrentarmos aqui nesse mundo. Sempre vai dar. Cremos que Deus cura? Claro que cremos. Vamos orar por isso? Sempre. Mas e se a cura não vier? Não vamos desanimar da fé. Podemos ter a certeza que Deus vai nos fortalecer, mesmo no dia da angústia. Os irmãos sabem aqui, né? Minha mãe faleceu de Covid, eu lembro que peguei todo aquele processo dela sendo entubada e os pulmões definhando lentamente. E toda vez o pessoal de São José me ligava, dando boletim por telefone, olha, está com 60% do pulmão comprometido, 80%, 90%. A última ligação que me fizeram estava com 96% do pulmão comprometido. E ainda assim, sabe como eu orava? Oh Deus, há 4% de esperança. Só que não teve jeito. Não teve jeito. Ligaram para mim, 10 e pouco da noite, Edivaldo e a Camila estavam lá em casa. Olha, precisamos que você venha aqui ao hospital. E você sabe, eu acabei de receber uma notícia na hora do almoço dessa. O que você acha que eles vão me dar de notícia? À noite. Eu sabia o que era. E ainda assim, eu fui daqui a São José dos Campos, orando, sabe de que forma? O Senhor é poderoso para ressuscitar mortos. Eu lembrava, sabe de quem? De Dorcas, que trabalhava muito na igreja e tinha morrido. E as irmãs pedindo, olha os paninhos que a Dorcas faz, olha o tanto de coisa que ela nos ajuda. O Senhor é poderoso. E Pedro vai, ora, e a mulher ressuscita. Eu lembrei de Lázaro, que depois de 4 dias, o Senhor fez com que ele voltasse à vida. E eu fui toda essa caminhada, clamando. Cheguei lá, não teve jeito. Não teve jeito. Triste? Oh, Deus, que angústia. Pior cena da minha vida. Alguém abrindo uma geladeira e puxando minha mãe lá de dentro, para me mostrar. Nada mais terrível que isso. Deus me ajude que eu nunca veja nada mais pior do que isso. Mas eu tinha certeza que mesmo em minha angústia, o Senhor estaria comigo. Que mesmo em meio à maior dor, a perda da pessoa que te pôs no mundo, eu tinha certeza, Deus não me abandona. Ele sempre vai estar comigo. Ele é a fonte de consolo, de conforto. E agora, o momento que eu mais preciso me apegar a Ele. E os irmãos aqui são testemunhas. Isso foi numa quarta-feira, 5:30 da tarde, que eu enterrei. 7:30 da noite eu estava aqui na igreja pregando. Os irmãos ligaram, pastor, o senhor vai ao culto? Eu falei, vou. Vou? Claro que vou. Preciso ir. É hoje que eu preciso de Deus. É hoje que eu vou buscá-lo. Ainda que nós venhamos passar por momentos, por vales,
totalmente sombrios. Ainda que venhamos andar pelo vale da sombra da morte. O que a Escritura garante para mim e para você é que jamais vamos andar pelo vale da ausência do nosso Deus. Não, não vamos. E é exatamente o que Jesus está mostrando aqui. Nós acreditamos que o nosso Deus é o Jeová Jireh, aquele Deus que provê? Óbvio que sim. Vamos orar de todo o coração? Sim. Mas mesmo que passemos por necessidades, assim como Paulo, frio, fome, sede, nudez, isso não pode tirar a nossa fé. Isso não pode nos fazer desanimar. A oração é a única coisa capaz de nos trazer paz mesmo em meio à tempestade. Jesus ainda passaria por momentos muito difíceis. Os irmãos verão o nome de Jesus na continuação dos sermões aqui. Mas ele tinha certeza que o consolo do Pai seria com ele. A partir de agora, o que nós veremos é Jesus Cristo, sabe fazendo o quê? Caminhando como um rei para a coroação. Mas ele estava caminhando para a cruz, porque ele sabia. O Senhor era por ele. Eu não sei como eu vou terminar os meus dias, meus queridos, não sei. Que Deus me dê a graça de terminar, talvez como Davi, rico em ditosa velhice. Que assim seja com todos. Todavia, se eu terminar como Paulo, martirizado e pobre, sem nada, não perderei nada aqui nessa terra. Porque Deus vai estar comigo, mesmo nesses momentos de angústia. Peço a Deus que eu possa terminar saudável. Talvez numa noite de sono. Todavia, se terminar como Paulo sem cabeça, como alguns irmãos da igreja primitiva, cerrados ao meio, literalmente, decapitado, jogado às feras, o Senhor vai estar conosco. A palavra de Deus para mim e para você é: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Da aflição? Não. Da angústia. Mesmo em meio à tribulação, angustiado você não vai ser. Medo você não vai ter. Como diz Tiago 5,13, está entre vós alguém aflito, doente, chame os presbíteros. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. É isso que eu e você devemos fazer. Jesus, na aflição, orou e ordenou que os discípulos fizessem o mesmo. É interessante, né, para encerrar, no texto de Lucas aqui, não diz que ele chama Deus de Abba, que é paizinho, mas em Mateus e Marcos nós temos essa referência. Ou seja, ele mesmo em um momento de angústia, de aflição. E você não vê em nenhuma história judaica, nada, alguém com essa ousadia de chamar Deus de paizinho. Jesus faz. Portanto, se você quer andar em santidade e não cair em tentação, não há outra maneira a não ser você seguir esses passos de ter o hábito de orar. Assim como você tem o hábito de escovar os dentes, faça isso. Tire ali os seus primeiros 15 minutos, que seja. Comece assim. Mas orando, agradecendo, lendo a Escritura. Jesus, como homem, ele passou pelas piores aflições que um ser humano podia passar. Logo, ele pode, sim, nos ajudar nas nossas aflições. Mas para isso eu e você devemos nos submeter à vontade de Deus. Por quê? Quem se submete à vontade de Deus vai ser consolado. Esse é o mandamento. Aqueles que se submetem a fazer a vontade do Senhor serão consolados. Jesus, ele vai mostrar para mim e para você que a verdadeira vitória não é Deus evitar o nosso sofrimento. Queríamos que sempre fosse assim, mas por vezes não será. Mas a verdadeira vitória está em ser submisso à vontade do Pai, para que tenhamos consolo, mesmo em meio à tribulação. Que Deus nos dê a graça, meus queridos, de sermos fiéis a Ele, de confiarmos, como diz Paulo em Romanos, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Amém, meus irmãos?